O escritor norte-americano Mark Twain disse certa vez que os rumores de sua morte tinham sido muito exagerados. A mesma declaração poderia ser feita sobre a Bíblia. Mais de uma vez, pessoas declararam que o livro um dia seria considerado morto ou uma relíquia de uma época passada. A verdade é que a Bíblia sempre foi atacada e continua sendo. A estratégia do grande promotor Lúcifer não é condenar a Bíblia, mas primeiro lançar dúvidas sobre ela e, em seguida, destruir a confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus confiável e revelada. Qual o objetivo do inimigo finalmente? É fazer com que a Bíblia descanse entre as relíquias da história antiga e seja considerada apenas mais um livro entre os mais antigos livros religiosos e poéticos e não a palavra de Deus para seus filhos e filhas. Satanás usa os críticos com o objetivo de destruir a reputação da Bíblia, fazendo com que sua credibilidade de santo livro de Deus seja destruída. Curiosamente, os críticos vêm e vão, mas a Bíblia permanece. Ideias críticas sobre a Bíblia, uma vez consideradas de ponta e revolucionárias, foram esquecidas, mas a Bíblia permanece. Homens considerados grandes estudiosos, cujo trabalho questionando a autenticidade dos escritos de Moisés ou Isaías, com o passar do tempo, nem são mais reconhecidos, enquanto Moisés e Isaías ainda estão sendo lidos em todo o mundo. Como Jesus afirmou firmemente, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Nos temas passados, examinamos elementos que deveriam nos dar confiança na Bíblia. Hoje, e em mais alguns temas, continuamos a olhar para a confiabilidade. Estaremos cobrindo pelo menos 5 áreas fundamentais do conhecimento humano relacionadas à Bíblia: ciência, profecia, influência universal, exatidão textual e arqueologia. Vocês verão que cada uma dessas áreas da verdade testemunharão que a Bíblia é um documento confiável. Hoje quero destacar rapidamente um dos padrões de confiabilidade, o que nós chamamos de o teste bibliográfico. Uma vez que os manuscritos originais da Bíblia já não existem, o teste bibliográfico determina a confiabilidade das cópias com base no número de manuscritos disponíveis e o intervalo de tempo entre a redação do original e as cópias atuais existentes. Quando examinamos os autores da antiguidade, os clássicos ou autores seculares, encontramos grande diferença entre o tempo que eles escreveram suas obras e os manuscritos mais antigos que temos hoje. Por exemplo, Platão, o grande filósofo, morreu em 347 a.C., e ainda assim os primeiros manuscritos que temos são do século X depois de Cristo, quer dizer mais de 1.300 anos depois. Vamos tomar como exemplo Heródoto, o pai da história. Ele morreu em 425 a.C. O mais antigo manuscrito de qualquer uma de suas obras data do século X depois de Cristo, o que quer dizer um período de cerca de 1.400 anos depois. Outro detalhe interessante é que existem disponíveis apenas 8 cópias de seu trabalho para comparação. Os escritos de Júlio César e seu grande comentário sobre as guerras gálicas nos fornecem 10 manuscritos, apenas 10, datados de muitos séculos após sua morte. Finalmente, o mais antigo manuscrito de qualquer uma das obras de Aristóteles é datada de 1.400 anos depois de ter sido escrito. E existem apenas 49 cópias de seu trabalho disponíveis para exame. E assim temos um período de 1.300, 1.400 anos entre o momento em que estas obras foram escritas e as cópias mais antigas que temos hoje. E, no entanto, a maioria dos estudiosos considera seus escritos muito confiáveis. Agora, vamos considerar como exemplo os manuscritos do Novo Testamento. O intervalo de tempo entre a escrita do Novo Testamento original e a data das 2 primeiras cópias
cerca de 250 a 300 anos. Perceba que o período de tempo é muito mais curto do que a de qualquer outro livro antigo. E alguns livros virtualmente completos do Novo Testamento e extensos fragmentos de outras partes do Novo Testamento remontam a 100 anos a partir dos escritos originais. Em contraste, a primeira cópia substancial das 7 peças de Sófocles, que foi escrita mais de 1400 anos após a morte do poeta. Existem mais cópias do Novo Testamento do que qualquer outro documento da Antiguidade. São cerca de 25.000 cópias, em comparação com a Ilíada de Homero, que é a segunda com apenas 643 manuscritos sobreviventes. Os eruditos aceitam como geralmente confiáveis as cópias dos clássicos antigos, mesmo embora tenham sido escritas séculos após o original e o número de cópias seja tão pequeno. Assim, é claro que a confiabilidade do texto do Novo Testamento é assegurada. A evidência sustenta claramente a verdade da afirmação de Jesus a respeito da Escritura. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. Meu amigo, minha amiga, não tenho dúvidas de que Deus tem preservado o seu livro através dos séculos. Ele quer ter certeza de que você sabe que sua palavra é confiável. Abrace o livro de Deus hoje e encontre as respostas para a sua vida. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, a Bíblia é confiável porque é o seu livro, é o livro sagrado. Obrigado por ter preservado as Escrituras para mim e para todos os que estão me ouvindo e vendo agora. Através da Bíblia podemos encontrar Jesus, nosso Salvador e Senhor. Oramos em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Bem, até a próxima semana e lembre-se, não há nada como o livro de Deus, que é o guia seguro escrito para mostrar o caminho da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E não se esqueça que a vida se torna cada dia mais deslumbrante e bela, à medida que nos aproximamos de Jesus e nos tornamos um com Ele, pela oração e pelo estudo da palavra.